Olá, meus amigos. Boa tarde, bom dia, boa noite. Não sei qual horário que vocês vão estar assistindo aqui esse bate-papo, mas seja bem-vindo. Se é a sua primeira vez aqui no canal da Eleva, já curte, comenta, já se inscreve aqui no Eleva TV. A gente promete trazer muitas outras temáticas para tratar aqui com vocês a respeito de gestão pública, de contratações públicas e várias outras questões aí que envolve esse cenário do direito público. Para quem não me conhece, eu sou Ana Moroni, sou advogada, professora em licitações e também sou CEO na Eleva Soluções Públicas, que é uma empresa de educação corporativa governamental. O papo de hoje é sobre os SICs. Isso mesmo, sei que vocês já ouviram vários vídeos, várias questões aí envolvendo essa novidade legislativa e eu quis fazer um vídeo para que, se você ainda não se atualizou ou se você viu diversos conteúdos por aí, para que você possa tirar as suas dúvidas e também saber o que você pode fazer já de imediato, a partir de agora, mesmo que ainda o governo federal não tenha disponibilizado a sua regulamentação e ainda a sua plataforma. Hoje é 1º de abril de dezembro de 2025, pode ser que daqui a alguns dias a gente já tenha novidades, eu volto para contar. Combinado? Então tá bom. Pessoal, o que que acontece? O que aconteceu que está todo mundo falando do SIX? A Lei 15.266, que foi publicada agora recentemente, na segunda-feira, no dia 24 de novembro, veio trazendo a possibilidade do SIX, que alterou o artigo 79 da Lei 14.073, que fala sobre as possibilidades, sobre as hipóteses de credenciamento. Essa alteração na lei inseriu mais uma hipótese de contratação via credenciamento, que é o comércio eletrônico, ou seja, sistema de compras expressas. Essa previsão diz que agora a administração pública vai poder contratar bens e serviços comuns padronizados por meio de plataformas eletrônicas. Isso visualiza que a administração pública está se atualizando para contratações que não podem esperar, né? Já que a gente está falando de contratações expressas, e também trazendo nova modelagem, a gente não pode falar que é uma modalidade, mas é uma modelagem nova de contratação, que é tipo marketplace, ou seja, uma plataforma eletrônica em que a administração pública vai ali realizar o seu processo de compra e em poucos dias vai ter o bem ou serviço, em poucos dias vai ter a empresa recebido o valor relativo a essa contratação. De forma normativa, né, bem de forma superficial, é isso que temos. O que temos de concretude? Ainda não temos nenhum sistema ou qualquer que seja SIX em operação, tá? Não da forma como está aqui no inciso 4, que foi inserido no 79. Ana, mas a gente já não tem marketplace em alguns órgãos públicos? Sim, a gente tem a previsão de alguns sistemas, uma modelagem de contratação via marketplace, inclusive a gente já citou isso nos eventos da Eleva, né? A gente vem falando de marketplace nos eventos da Eleva desde aí de 2024, e nós temos sim um case, né? Que foi, a gente tem notícia que foi o primeiro case de marketplace no Brasil, que foi a Prefeitura de Belo Horizonte para a contratação de materiais de construção. Porém, naquela época, a segurança jurídica que foi utilizada foi o inciso 3 do artigo 79, mercados fluidos, onde a Prefeitura, né, teve que comprovar aí a fluidez dos preços desses itens que compõem esse catálogo deles lá. Tá? Então, até a notícia que a gente tem é que isso depois foi tomando forma. A gente tem hoje outros órgãos públicos se utilizando de marketplace, mas a gente não tem nenhum utilizando com base no inciso 4, que é onde traz essa segurança jurídica. Até então a gente teve as inovações, mas ainda questionamentos, né, uma possível fragilidade normativa, e agora a lei traz essa segurança normativa para que possamos avançar e inovar com relação à contratação de compra pública por meio de comércio eletrônico, né? Tipo Marketplace, tipo Amazon, tipo Mercado Livre. As pessoas utilizam esses exemplos paralelos para poder exemplificar para vocês como que é que vai funcionar isso na prática, tá? Uma plataforma onde já estão ali pré-definidos os itens, pré-definidos os fornecedores, e isso acontece de uma forma mais breve, mais rápida, mais ágil, né? E no inciso 7 do 79, ele traz algumas disposições sobre essa previsão. No inciso 7, ele diz sobre que o Poder Executivo Federal deverá regulamentar essa matéria.
Ou seja, aqui a gente já sabe, né, a primeira notícia que eu tenho para dar para vocês é que a gente precisa de uma regulamentação do governo federal. E aí, ele traz algumas questões aqui pontuais na lei, depois você vai dar uma olhada lá no artigo 79, inciso 7, em que ele fala, olha, mas isso aqui eu já vou deixar definido. E dentre uma das coisas que ele vai deixar definido aqui, ele fala sobre o cadastro nacional, ele fala sobre a questão das alterações de preços, métodos, entregas, ele fala tudo isso que deve prever, mas o que mais me chamou a atenção foi com relação aos pagamentos, em que ele coloca um prazo não superior a 30 dias, contado do recebimento do bem ou serviço, para recebimento do valor devido. E isso é incrível, na lei nós não temos outra previsão que estipule o prazo, né? Se vocês forem parar para observar, na lei não tem o prazo para pagamento, o que tem é uma instrução normativa do governo federal que estipula os prazos para pagamento nos órgãos federais, né? E aí depois seus regulamentos, municípios, estados foram fazendo seus regulamentos, mas aqui no SIX, para a utilização do SIX, a gente já sabe que o prazo vai ter que ser bem ágil, nós estamos falando de 30 dias. E isso já dá o tom do que é a funcionalidade desse sistema, né? Depois a gente fala de sanções, enfim, muitos aspectos legais que envolve essa nova alteração. Eu fiz aqui umas anotações, algumas observações para a gente poder refletir, tá? Sobre o SIX. E o que a gente tem no primeiro momento, a primeira pergunta é com relação ao planejamento, né? Muitas dúvidas nós temos ainda sobre o SIX, ele não está regulamentado, a gente tem pouca previsão ali no que foi colocado na lei, e a gente, como toda novidade, a gente está curioso, a gente está cheio de dúvidas, a gente quer saber, e algumas nuances a gente pode trazer aqui para vocês, algumas inquietudes minhas, né? Algumas inquietudes que eu vi outros profissionais comentando, eu trouxe aqui para a gente comentar. A primeira delas é com relação ao planejamento. Em qual etapa, então, da contratação é que eu vou definir pela modelagem SIX? Né? Se ela está no formato credenciamento, é uma modelagem um pouco diferente, como e quando eu vou estabelecer aqui, se a gente considera que existe um PCA, um DFD, né? DFDs que compõem esse PCA, depois eu vou ter um DFD que vai abrir o processo, vamos fazer um ETP, vamos fazer um TR e tal. Em que etapa aqui, né, é que nós vamos definir isso? Se é no planejamento da contratação, se é no planejamento estratégico. Nossas apostas, né, minhas apostas, é que isso vai acontecer no planejamento estratégico da contratação, tá? Ali, ainda quando nós estamos vendo o universo da contratação daquela unidade de cima, né? Porque é considerado uma ferramenta estratégica. E isso é interessante porque muita gente, né, vai perguntar, enfim, se vai precisar de ETP, vai ser uma compra expressa, como que vai ficar a questão do prazo, a gente vai ter que fazer um ETPzinho para isso, né, um ETP Pocket, para poder dar mais celeridade. Então, a nossa aposta é que o SIX vai estar ali, ele vai ser, vamos dizer, a tomada de decisão pelo SIX vai se dar no planejamento estratégico, mas a gente sabe que tem muita água para rolar. Outra questão, ainda falando sobre planejamento estratégico, é o cuidado e o zelo que o gestor vai ter que ter ao optar, né, por utilizar o SIX de forma estratégica e quais itens isso vai compor essa nova modelagem para que não ocorra em um fracionamento de despesa. Porque quando a gente fala de uma unidade grande, por exemplo, onde a gente tem várias frentes de compra, pode acontecer que hora vai ser por dispensa por valor, hora vai ser por credenciamento via, né, plataforma eletrônica, hora vai ter um pregão e a gente vai ter que se organizar e gerenciar, principalmente os objetos de contratação, para que não haja um possível fracionamento de despesa. Outra questão também é que se você for observar no artigo 79, inciso 4, exatamente a previsão de compras eletrônicas, você vai visualizar que ele deixa bem claro que é para itens, né, bens e serviços que compõem o catálogo de padronização. E aí a nossa dúvida, né? Existe a possibilidade de fazer esse catálogo, mas ao mesmo tempo, se eu só faço um catálogo definido de determinados bens, determinadas marcas, eu posso restringir a competitividade de outros, né? Ou se a gente vai ter um refresco a cada tempo, né? De tempos em tempos eu vou trazer refrescos e novas possibilidades de incremento desse catálogo. Eu vou ter que estabelecer, por exemplo, que a cada 2 anos o catálogo tem que ser revisto. Não sei, é um ponto que a gente vai ter que pensar estrategicamente antes de adotar esse tipo de ferramenta. Outra questão também é com relação ao preço, né? Não ficou claro para nós como que é que vai ser definido esse preço. Mas a gente tem já a série histórica de alguns cases, né, de utilização do marketplace, como que eu citei, da Prefeitura
de Belo Horizonte, onde foi feito de fato uma pesquisa de preço, não levantamento, mas a questão é, a gente vai ter que ficar de tempos em tempos refazendo essa pesquisa para comprovar que aquele preço que está ali na plataforma é um preço execuível, né? Como que vai funcionar essa questão da política e definição do preço? Também é algo que a gente acredita que está por vir no regulamento do governo federal. Por fim, a gente sabe que muita curiosidade cerca, né, a sistemática vinda nova do SIX, mas ele veio com toda certeza para otimizar algumas estratégias de compra. Uma coisa que eu sempre brinco, que eu falo, né, remédio não é para todo mundo, né? Às vezes, essa metodologia, essa modelagem de contratação não é para a necessidade do seu órgão necessariamente. Ele foi pensado, né, até o próprio deputado que autoria desse projeto disse que foi pensado voltado para fornecimento de medicamentos, né, que é algo que não pode esperar, que a gente sabe que é um calcanhar em várias administrações. Então, outra questão também, outro ponto que eu fico bastante reflexiva é com relação ao comércio local. A gente vai desestimular essa questão do comércio local, a gente vai ter também voltar a ter incremento, né, um incentivo para esse comércio local, ou a gente vai ter uma ligação direta da administração para com os fabricantes, por exemplo, né? E aí isso vai trazer com certeza economicidade para a administração pública, mas poderá trazer uma fragilidade com relação ao desenvolvimento sustentável local, regional. E aqui é um achismo, né? A gente só colocando para rodar para entender melhor como vai funcionar essa dinâmica. Mas como todas as decisões voltadas para a gestão, a gente acaba que optando por um caminho ou outro, né, vai ficar ali, não tem como, né, a gente tem que decidir. O importante da vida é decidir, já dizia a poetisa Cora Coralina. Bem, essas são as minhas contribuições, as minhas inquietudes, mas eu não disse para você que no final eu ia dizer o que você pode fazer de imediato, a partir de agora, mesmo sem a regulamentação do governo federal, para trazer, né, como que vai ser, as regras, enfim, e a própria plataforma que a gente também quer conhecer. Você pode, independentemente da sua estrutura, começar a organizar de imediato o seu catálogo. Isso é o que você pode fazer. Seja você que vai fazer ele por pré-qualificação ou não, seja você que quer pegar carona no catálogo de outro órgão, esse é o momento para organizar a casa. Nós estamos no mês de dezembro, né? A gente sabe que contratou, poucas coisas se contratam agora na etapa final do ano, mas você pode reunir aí uma equipe e começar a organizar o seu catálogo de bens e serviços comuns para já direcionar para onde você pode destinar essa nova modelagem do SIX. E mais importante, decidir também que talvez não é esse o formato que vocês esperam, não é esse o remédio para o que vocês precisam. Mas, de toda forma, um catálogo, itens padronizados dentro de uma unidade, funciona, gente, que é uma maravilha. Com SIX ou sem, tá? Mas o que vocês podem fazer de imediato para colocar aí a estrutura para rodar de forma mais redonda, de forma melhor, no próximo ano de 2026, é de organizar os seus catálogos, tá? De bens e serviços. Eu não mais tenho o Catmar de Capser. Mas dentro deles tem diversas opções. Talvez você tenha que fazer um filtro, né? E destinar a unidade que agora esse catálogo é o de vocês, tá? Para finalizar, a gente tem já um encontro marcado aqui na Eleva, dos dias 9 a 12 de fevereiro. A gente preparou um curso super especial sobre credenciamento. E a melhor notícia é que esse curso vai ser online ao vivo. Independentemente de onde você estiver, você vai ter acesso a essas informações, com certeza trazendo um novo rumo para as compras públicas. Porque, de fato, a gente está evoluindo, né, de uma forma tão acelerada. E essa evolução, ela passa pelo eixo de nos aprofundarmos na metodologia credenciamento de contratação. Então, se você quer aprender mais sobre credenciamento, sobre marketplace, a gente vai falar sobre isso também, sobre SIX, mas de todos os eixos, né, de instrução de um processo de credenciamento, como que a gente faz uma pesquisa de preço, quais os critérios de seleção, a gente se encontra dias 9, 10, 11 e 12 de fevereiro, no formato online ao vivo, na Eleva, com o professor Felipe Ansaloni. E a gente se vê lá. Até mais.